Se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer, pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vá crer. Mas o que senti pelo toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deu tempo e escute. Trazer salvação que é sem fim. Mas o que senti pelo toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deixa claro. Boa noite, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este momento de culto. Hoje nós também queremos fazer um culto especial em memória de nossas irmãs falecidas, Dona Gladys Wendt, também a Dona Iris Winter. Queremos também lembrá-las neste momento, lembrar de seus familiares que choram a dor do luto e assim também buscar o consolo no perdão de Deus, na sabedoria de Deus, na palavra de Deus, para que os nossos corações sejam preenchidos pelo seu amor. Também no dia de hoje teremos a participação especial do grupo de sopros que irá conduzir os hinos. Nós começamos cantando o hino 191. Saudai o nome de Jesus, arcanjos o adorai, ao Filho que morreu na cruz, com glória coroai, ao Filho que morreu na cruz, com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação,
salvação, com glória coroai ao grande autor da salvação, com glória coroai. Ó Santo povo do Senhor, o Salvador louvai, ao homem Deus libertador, com glória coroai, ao homem Deus libertador, com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou-vos os grilhões, com glória coroai, a quem quebrou-vos os grilhões, com glória coroai. Invoquemos o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos confessando os nossos pecados, conforme a oração que segue. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi graves e multiformes pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira inata, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, soberba, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúme e outros pecados que o meu bom Deus e Pai tão bem conhece e eu conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo e suplico a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. Diante desta confissão, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a vocês a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados. Vão em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo de hoje é o salmo número 103, versículos 1 até o 12. Leitura responsiva. Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Oremos.
Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos, pois o teu perdão é algo totalmente fora da nossa realidade pecaminosa. Tu nos amas incondicionalmente, tu nos amas a ponto de entregar o teu próprio Filho para assim sofrer o castigo que era nosso, para assim sofrer a morte que era nossa, para assim termos a esperança da ressurreição e da vida eterna. Neste dia em especial, que tu possas nos lembrar do perdão, que tu possas nos lembrar da salvação que temos exclusivamente em Cristo, para que deste modo o teu Espírito Santo nos impulsione a também perdoarmos, a também amarmos e distribuirmos os dons que tu nos dás. Fica conosco neste culto com o teu Santo Espírito, nos abençoando e nos consolando, em nome de Jesus. Amém. Sou Cordeiro de Jesus e a alegria em mim reluz, pois o meu pastor querido tem-me sempre concedido sua graça e seu favor, e me chama com amor. Seu cajado me conduz mansamente em sua luz, guia-me por verde prado, sem temor ando ao seu lado. Se com sede eu estiver, água fresca irei beber. Não devia me alegrar e ao meu Salvador amar, ao findar a breve lida, acharei eterna vida nos teus braços, bom pastor. Canto alegre o teu louvor. Leitura do Evangelho do dia, que está registrada em Mateus 18, 21 a 35. Um texto que assim também nos ensina sobre o perdão. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo,
assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos o hino 281. Nos céus vive o melhor amigo, enquanto aqui bem raros são. No mundo vejo só perigo, rodando a vida do cristão. Por isso sempre vou dizer, Jesus o amigo deve ser. Os homens nunca são constantes, a rocha firme é só Jesus. Não deve haver na vida instantes em que eu não veja a sua luz. Jesus, não me vou entristecer, pois meu amigo quer ser. Não acharei amor no mundo, o qual me possa consolar. Não é sincero e nem profundo, maldito sou se confiar em obras vãs, não em Jesus, o qual por mim morreu na cruz. Por mim sofreu dorida morte, e com seu sangue me comprou. Bendito enfim da minha sorte, por sua graça me salvou. Jesus quer ser meu fiador, não haverá maior amor. É meu amigo dedicado, e eu quero ser amigo seu. Profundamente tem me amado, venceu a morte, dá-me o céu. Deixar não posso de dizer, Jesus o amigo deve ser. No mundo há muitos inimigos que me têm ódio e são cruéis. Amparo encontro nos perigos, Senhor, nos braços teus fiéis.
Que a graça do Senhor nosso Deus esteja com cada um de vocês neste momento de meditação na sua palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no fim de semana passado nós vemos como somos desgarrados, como Jesus se aproxima de nós e como também o pecado atinge os nossos relacionamentos, causando desentendimentos, adversidades e tantas coisas que assim nos impedem de viver bem com aqueles que nos cercam. Por isso, na continuação do texto de hoje, nós vemos Jesus e os seus discípulos conversando a respeito do perdão. O perdão é muito importante em nosso viver. O perdão é o meio pelo qual nós conseguimos conviver uns com os outros. O próprio Deus buscou reconciliação conosco, nos concedendo perdão. E o perdão também é o meio de reconciliação entre as pessoas. Perdão é algo que você recebe e também é algo que você dá. É algo que você também concede às pessoas. Mas tudo na vida tem limite, como diria talvez os teus pais para ti e como você diz para os seus filhos. Será que para o perdão também existem limites? Este foi o questionamento do apóstolo Pedro para Jesus. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Quantas vezes eu posso conceder o perdão? E aí Pedro até sugere 7 vezes? Será que 7 vezes perdoar alguém já é o suficiente? É interessante pensar como os discípulos tinham essa limitação no seu raciocínio e também na sua interpretação bíblica. Se pensarmos na nossa vida diária, quantas vezes vocês, maridos, perdoaram a sua esposa? Quantas vezes você, esposa, perdoou o seu marido? 7 vezes? Quantas vezes você, pai, você, mãe, perdoou o seu filho pelos erros que eles cometem? 7 vezes? Quantas vezes os filhos também perdoaram os seus pais pelos desentendimentos? Quantas vezes você já perdoou um amigo, um familiar, um colega de trabalho, um vizinho? 7 vezes? Será que nós conseguiríamos conviver com alguém perdoando essa pessoa apenas 7 vezes? É lógico, queridos irmãos, que este assunto extrapola a nossa consciência, o nosso próprio entendimento sobre as coisas. E de certa forma seria impossível vivermos num mundo onde não existe o perdão mútuo entre as pessoas. A não ser que você viva sozinho, em alguma caverna isolada por aí, não é possível viver nenhum tipo de relacionamento sem perdoar. Ser perdoado e conceder perdão é algo essencial no nosso viver. Na época de pandemia, muitas pessoas assim também descobriram o voluntariado e como elas podem também ajudar as outras pessoas. Muitas pessoas necessitadas estão recebendo alimentos, roupas, produtos de higiene, coisas básicas para o dia a dia. E o perdão, ele pode ser comparado também com essa realidade que nós estamos vivendo hoje.
A pessoa necessitada, ela recebe aquilo com alegria. Ela sabe que não pode pagar por aquilo, mas ela recebe. E a pessoa que está doando também faz de coração, faz com amor, faz com alegria e simplesmente dá, sem esperar receber nada em troca. Imagine que você recebeu um caminhão de alimento para ser distribuído por aí. Você foi responsabilizado em distribuir esse alimento para as pessoas. A sua missão é muito clara. Você não é responsável em escolher, você não é responsável em decidir a quantidade que as pessoas vão ganhar, mas a sua missão é distribuir os alimentos aos famintos. Sua missão é salvar vidas. Sua missão é saciar a fome das pessoas. Dentro da vida cristã, acontece algo muito parecido com esta pequena ilustração. Deus, ele também enche o nosso caminhão. Deus enche a nossa vida com o perdão, com o amor, com a misericórdia e com tantos outros dons espirituais. E a nossa missão é distribuir este alimento para as pessoas famintas no seu espírito. O nosso caminhão não se enche sozinho, mas é Deus quem nos dá a bagagem para assim sermos capazes de distribuir este perdão. Nossa missão é distribuir, nossa missão é conceder. Aquilo que vem de Deus para nós graciosamente, Deus também nos chama a conceder e a compartilhar. Como vimos no Salmo de hoje, para Deus o perdão é algo ilimitado, não existe um limite. O Salmo de hoje é muito bonito, que ele mostra essa figura de Deus levando o nosso pecado para longe. Deus cancela a nossa dívida. Já pensou se Deus se limitasse em nos perdoar algumas vezes por dia, como estaríamos? Já imaginou se Deus parasse de nos perdoar, se Deus parasse de nos purificar e de nos redimir? O perdão de Deus para você e para mim é o primeiro e mais importante motivo para também nós perdoarmos o nosso próximo. Por isso Jesus diz para Pedro: não digo que você deve perdoar 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Na tradição judaica, o número 7 é um número importante, um número da perfeição. E veja a cabeça de Pedro. Para Pedro, perdoar 7 vezes era muito. Aqui é o pensamento, neste caso, em relação ao contexto. E aí Jesus usa um múltiplo de 7. E nesse sentido, quando Jesus fala 70 vezes 7, ele não está dando um número exato, mas ele está ensinando Pedro e os seus discípulos que para o perdão não deve haver limite. Esta é a interpretação correta para este texto. Não há limites no perdoar. O perdão é algo essencial e ele vai acontecer todos os dias, toda hora, todo momento, em todo relacionamento. Por isso, o primeiro ensinamento que devemos retirar deste texto para a nossa vida é saber que o perdão é algo divino. O perdão não é algo que nós, assim, produzimos do nosso próprio coração. Não. Perdoar é um fruto do Espírito Santo em nós. Nós perdoamos porque Deus nos perdoa. Nós perdoamos porque Deus nos ensina a perdoar. Nós perdoamos porque recebemos um presente de Deus e agora nós compartilhamos isso com o mundo, principalmente com as pessoas que nos cercam. Além disso, o perdão ele pode ser um testemunho de fé indescritível. Principalmente para aqueles que não conhecem a Cristo,
para aqueles que são débeis na fé, para aqueles que são fracos na fé. Quando concedemos perdão e olhamos as coisas com os olhos de Cristo, nós testemunhamos a verdadeira fé, a verdadeira vida e demonstramos a verdadeira misericórdia. Nós somos alimentados, nós somos preenchidos, nós somos inspirados com a palavra de Deus. E esta palavra é viva e eficaz. Perdoar também é uma forma de revelar a ação de Deus em nós através de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, queridos irmãos e irmãs, não podemos assim também ser superficiais em relação a este assunto. Falar de perdão é muito mais fácil do que realmente efetuar, do que definitivamente perdoar. A nossa natureza pecadora, ela entra em conflito com a natureza espiritual e muitas vezes olhamos as pessoas com os olhos da vingança e não com os olhos da misericórdia. E é por isso que precisamos entender o perdão como algo divino e não como algo humano. O perdão não vem dos sentimentos e desejos humanos, mas sim da ação do Espírito em nós. Como perdoar a pessoa que traiu? Como perdoar um assassino? Como perdoar pessoas que agridem crianças, que agridem idosos, pessoas covardes, que não conseguem enxergar a própria transgressão e a própria maldade que elas produzem? É um exercício muito grande para nós cristãos pensarmos nisso, mas ao mesmo tempo Deus nos chama a olhar as pessoas ao nosso redor com o mesmo olhar que Ele tem sobre nós. E este é o grande exercício da vida cristã. Assim como Deus olha para mim, pecador, eu também devo olhar o meu semelhante. Saber que todos são pecadores, saber que todos precisam do perdão e insistir na pregação da palavra de Deus, principalmente a estes que não se converteram e que continuam andando no caminho do inferno. Todos nós precisamos ser chamados ao arrependimento para uma mudança verdadeira de vida, e essa mudança só pode acontecer em Cristo. Por isso, o perdão de Cristo é oferecido a todas as pessoas. O perdão de Cristo é aquilo que nos consola neste mundo. O perdão de Cristo é aquilo que nos motiva a viver neste mundo, sabendo que este mundo é pecador, caído na desgraça, caído na morte. Mas é pelo perdão de Cristo que nós nos levantamos de manhã para trabalhar pelo reino de Deus, a fim de que cada vez mais pessoas creiam e tenham a vida eterna. O perdão não é uma questão de barganha, não é uma questão de débito ou crédito, mas o perdão é algo que se concede, e Deus nos ensina a fazermos isso quando olhamos para Cristo, quando olhamos para a cruz. Ao mesmo tempo, precisamos saber que nós somos pecadores e necessitamos deste perdão. Uma ovelha não pode ser encontrada se ela não está perdida. É extremamente importante também reconhecermos a nossa perdição, a nossa condição, a nossa condenação, para saber que existe salvação, salvação plena, salvação eterna em Cristo. Amados irmãos e irmãs, que esta batalha, que esta luta contra o diabo e contra a nossa natureza possa ser vencida por nós através do Espírito de Deus em nós. Deus nos capacita sim em fazer aquilo que não podemos fazer por nós mesmos. Perdoar é divino, é a ação de Deus em nós. Se você tem dificuldade nessa área, se você está passando por algum problema nesta área,
Busque o auxílio de Deus. Ore. Perdoe. Mesmo que isso seja a pior batalha da sua vida. Quando um irmão pecar contra ti, busque a reconciliação. E da mesma forma, se você pecar contra o teu irmão, busque a paz. Lembremos da oração do Pai Nosso, onde dizemos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Quantas vezes? 7? 14? Sempre. Sempre devemos perdoar, pois este é o meio pelo qual Deus nos chamou para a vida com Ele, para a reconciliação com Ele. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Queremos lembrar os nossos irmãos que vocês podem ofertar nos cultos presenciais, também na secretaria, ou através das transferências bancárias, conforme os dados que estão na tela. E também neste momento queremos cantar o hino 219. Socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça e por amor. Cantai-lhe doces hinos sem nunca mais cessar. Marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Neste momento, como foi dito no início do culto, nós também queremos fazer uma oração especial pelos familiares da dona Gladys Wendt e também da dona Iris Winter. Começando pela dona Gladys Dering Wendt, nasceu no dia 18 de setembro de 1953, aqui em Santa Rosa. Era filha de Otto Dering e Margareta Cris Dering. Casou-se com Mari Joost Wendt no dia 4 de fevereiro de 1978. Foram abençoados com 3 filhas, a Caroline, a Fernanda e a Débora. Junto com o pastor Mário,
Ela assim também o acompanhou em seu ministério nas cidades de Três Passos, Fraiburgo, Getúlio Vargas e por fim aqui em Santa Rosa, onde eles também residiam. Dona Gladys era membro aqui da comunidade São João e faleceu no último dia 29 de agosto de 2020, à 00:45 no Hospital Vida e Saúde de Santa Rosa. Alcançou a idade de 66 anos, 11 meses e 10 dias, deixando enlutados as 3 filhas, os 2 genros, 2 netas, a mãe, 2 irmãs e demais familiares e amigos. Também queremos lembrar e homenagear a Dona Iris Gertrudes Rain Winter. Nasceu no dia 16 de fevereiro de 1939, na linha 7 de setembro, aqui em Santa Rosa. Foi batizada no dia 26 de fevereiro de 1939 pelo pastor Frederico Otten, confirmada pelo mesmo pastor no dia 6 de dezembro de 1953. Casou-se com Nelson Lilo Winter no dia 10 de novembro de 1962, também lá na linha 7. E eles foram abençoados com 3 filhos, o Cláudio Valdemar Winter, já em memória, a Claudete Verônica Winter e o Carlito Vanderlei Winter. Também deixem enlutado a nora Márcia Winter, os 2 netos, o Eduardo e a Camila Winter, e também o seu genro Arno Fiedler. O Arno ficou junto com a Dona Iris internado durante este tempo onde ela também ficou internada, vindo a falecer na noite da sexta-feira de semana passada, no último dia 4 à noite, assim Deus a levou para consigo. Os familiares agradecem ao hospital e a todos que assim também cuidaram dela nestes 15 dias de internação. Quando falamos de culto em memória, estamos falando de agradecer a Deus pela vida que Ele concedeu a estas nossas irmãs, bem como também pedir a Deus que Ele console as famílias, os familiares e os amigos que ficam e que choram a dor do luto. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu perdão, pela tua salvação, pelo amor demonstrado a nós através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Diante destas promessas, nós também nos consolamos na hora que um ente querido parte deste mundo para a eternidade. Te agradecemos pela vida que concedestes a Dona Gladys e a Dona Iris, principalmente pelo fato de elas terem partido na fé verdadeira em Jesus Cristo, nesta fé salvadora, nesta fé perdoadora, nesta fé onde a nossa esperança está centrada, pois a nossa esperança não é vã, mas é concreta, pois sabemos que no dia em que Jesus voltar, todos nós iremos para a vida que Tu preparas para nós no novo céu e na nova terra. Que assim, ó Deus, Tu possas consolar o coração de cada familiar, de cada amigo que chora este momento de luto e de dor. Que a Tua paz possa preencher o coração de cada um, para que assim também o vazio da saudade possa ser preenchido pelo carinho, pela paz e pela doce lembrança destas nossas irmãs. Amado Pai, que Tu possas também continuar nos ajudando em todas as nossas necessidades diárias, para que assim também sintamos a Tua presença em nossas vidas, que o Teu Santo Espírito possa nos acompanhar, para que as batalhas espirituais também sejam vencidas, a fim de que andemos nos Teus caminhos, a fim de que andemos na Tua palavra. Preserva-nos na fé, para que assim também, junto com todos os santos que já partiram para a eternidade,
que assim também desfrutemos desta vida maravilhosa que só Tu podes dar. Amado Deus, também te pedimos pelos enfermos de nossa comunidade. Continua abençoando o Marcos, continua abençoando a dona Reni Damer, junto com seus familiares. Dê forças, dê apoio para eles, a fim de que assim também eles se sintam amparados por Ti, através de todos aqueles que estão cuidando deles. Também te pedimos pelo mundo que sofre com a pandemia. Esteja com aqueles que também perderam seus entes queridos devido a esta pandemia em todo o mundo. E assim te pedimos a Tua sabedoria para que também os pesquisadores possam rapidamente descobrir um tratamento, uma vacina, algo que nos ajude neste momento. Amado Deus, esteja com o nosso país, com a nossa nação, esteja abençoando cada pessoa que está assistindo este momento de culto e que principalmente a Tua igreja possa atuar nestes momentos de dores e sofrimentos para que a Tua palavra seja levada e para que o Teu perdão alcance cada vez mais pessoas. Tudo colocamos em Tuas mãos na certeza que Tu estás nos ouvindo em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Rapidamente ainda os nossos avisos. Queremos lembrar os nossos irmãos que os cultos presenciais acontecem nas quartas-feiras, às 14h30. Aos sábados, nós retornamos com os cultos do Bairro Glória. Portanto, o Bairro Glória é sempre no sábado, 18 horas. Aqui no centro, no sábado, 19h30. E nos domingos, às 9 horas e 19h30. Ainda no mês de setembro, a nossa programação pela internet se dá nas quintas-feiras com o devocional às 20 horas e também aos sábados com a escolinha dominical 14h30 e o culto virtual às 19h30. A partir do mês de outubro nós vamos começar a reformular algumas coisas, então os irmãos também fiquem atentos aos avisos, continuem escutando os programas de rádio diariamente e assim a gente vai se comunicando, ok? Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e uma abençoada semana.